Você acredita que Neymar ainda pode voltar a brilhar na elite europeia? Olá, estamos juntos mais uma vez. É ótimo ter você sempre ao nosso lado. Obrigado a você que nos acompanha toda a programação esportiva do Grupo Jovem Pan pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, se você já deu uma olhadinha aí. Estamos caminhando a 5 milhões de inscritos e graças a você, ao seu carinho, à sua audiência, a gente vai atingir essa marca o mais rapidamente possível. Várias conversas aqui no nosso corredor. Esse corredor ferve. Uma delas, quando o Neymar estiver liberado, voltando, sinal verde para o Neymar, ainda, e depois de estar jogando na Arábia, ainda tem espaço, ou terá espaço, digamos, elite. Nada de Nogueirópolis da Europa. Na elite do futebol da Europa. Essa foi a discussão aqui no corredor. Bruno, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você acha? Eu acho que não. Eu acho muito difícil isso acontecer. Até antes da lesão, eu já achava difícil, né? Uma lesão grave de joelho, isso dificulta ainda mais. Por alguns cenários, o Neymar tem um contrato de 2 anos na Arábia Saudita com o Al Hilal, então o contrato dele vai até o meio de 2025. Ele, teoricamente, poderia voltar à Europa na temporada 25-26. Neymar é de 1992, então quando acabar o contrato dele lá, ele vai estar com 33 anos. Né? Ele vai estar no ano de 25, que é o ano que ele vai completar 33. Depois de 2 anos na Arábia, ainda mais agora com 6 meses, 6 até mais tempo parado por causa de uma lesão, eu acho muito improvável, porque aí a gente não está falando de talento. Todos sabem que eu acho o Neymar um jogador fantástico, um jogador genial. A questão não é essa, a questão é parte física, sair do futebol europeu, né? Uma coisa é você você estar lá dentro, mesmo em má fase, mas você está jogando ali na Europa, não está bem ali, mas vai outro clube, pega aqui, pode se acertar, não estava bem no Paris Saint-Germain, podia, sei lá, aparecer o Chelsea, vou para lá, vou trocar de clube e joga bem no Chelsea. Outra coisa é ficar 2 anos fora, ficar 2 anos na Arábia Saudita, no outro mercado, contusão. Então, eu acho muito difícil. Acho que mesmo se não tivesse a lesão, seria difícil. Com a lesão, eu acho quase impossível que ele retorne ao futebol europeu numa grande equipe. Eu penso nessa mesma linha, mesmo que não tivesse sofrido essa grave contusão. Eu acho que, pós cumprir o contrato, estando livre, ele não voltaria para a elite. Essa é a discussão aqui no corredor. Elite do futebol da Europa. Eu acho que ele não voltaria mais. Eu acho que o momento passou. O talento dele, todos sabem o que eu penso, foi desperdiçado em muitos momentos. O talento dele foi espetacular, mas ele foi caindo de produção. Mas ainda assim, se ele voltar a jogar 60%, 65% daquilo que a gente viu o Neymar jogando, ele vai continuar sendo titular da seleção brasileira. Ele, eu sempre falo isso, né? Ele e os outros. Como ele vai jogar, se vai jogar numa outra posição em função da idade, em função da preparação física, em função de vários outros fatores, é uma outra conversa. Mas ele tendo 65% de condições, ele ainda será titular da seleção brasileira pelos motivos óbvios. Nós não temos nenhum jogador mais importante que o Neymar e com mais talento do que o Neymar nesse momento, nesse estágio verdadeiro do futebol brasileiro. Quem acha isso irreal é porque olha com os olhos, talvez, de quem não quer enxergar a verdade, a realidade do futebol brasileiro. Então, para nível europeu top, o Neymar não vai mais. Ele pode até achar um contrato muito bom, ou mesmo no mundo árabe. Enfim, Estados Unidos, o Bruno falava no corredor isso, Estados Unidos ele tem uma tese que pode se realizar. Como é que é a história dos Estados Unidos, que você viu, pelo menos, na sua cabeça, o Neymar por lá? Então, a gente falava, depois da Arábia, onde ele iria? Estados Unidos é uma grande possibilidade, está o Messi, lá na Inter Miami. Ao que tudo indica, o Luis Suárez também vai para lá, depois, no final desse ano, sai do Grêmio, vai para o mesmo clube. E ali eles poderiam refazer lá em 2025, o trio MSN, que foi um ataque fantástico do Barcelona. Foi o melhor trio de ataque que eu vi jogar, foi espetacular aquilo. São amigos, se dão bem, e publicamente eles falam sobre isso. Dizem até que eles têm um grupo de WhatsApp, os 3 só, eles já falaram uma vez ou outra sobre isso. Então, eu acho bem possível e acharia até uma coisa bem legal, refazer nos Estados Unidos esse trio, pelo menos por um tempo, no final da carreira dos 3. Então, eu acho que Estados Unidos é um caminho provável, se ele quiser, claro, voltar ao Brasil também depois.
Mas Europa, eu não acredito. E concordo com o que você falou de seleção, que é outra coisa, né? O futebol europeu de clubes de elite é um outro cenário, depois de 2 anos fora dali, muda muita coisa. Mas seleção, se ele tiver a mínima condição física, ele estará de volta à seleção brasileira quando se recuperar da lesão e estará na Copa de 26. Eu não vejo o Neymar fora da Copa de 26, a não ser que ele não queira mais, pode ser, não quero mais, cansei, não quero. Ou que se ele estiver assim numa condição muito ruim, assim, uma condição até abaixo do que a gente espera. Eu não espero mais o Neymar assim no seu auge físico. Isso não deve mais acontecer pela lesão, pela idade, por estar num outro mercado, enfim, naquele auge físico não. Mas no mínimo que eu espero, vai ter condição de estar na Copa de 26, a não ser que seja uma queda assim muito acima do normal. E com o Neymar, Bruno, aconteceu aquilo que a gente tem falado há muito tempo, né? Em algumas situações, ou na maioria das vezes, seleção complica a vida de jogadores importantes, no mundo todo, jogadores mais importantes do mundo. Né? Porque vem rapidamente, chega lá, faz um jogo, sofre uma contusão e devolve machucado. Algumas contusões são rapidamente superadas, outras não, que é o caso dessa do Neymar. Que foi na seleção. E foi pela seleção. E a responsabilidade da confederação que convoca é financeiramente muito pequena em relação a valores importantes desses jogadores. O pacote do contrato do Neymar gira em torno de 400 milhões, não é isso? 400 milhões. A CBF vai ter uma responsabilidade de 8 milhões, por exemplo. Estou falando de euros. É um pacotão. Pacotão incontável. Quer dizer, você imagina, você pega uma propriedade dessa que tem um valor de 400 milhões, o patrão empenhou 400 milhões para pagar para o Neymar, ao longo de todo o contrato. E ele vai ficar fora 6 meses, 1 ano, não sei, 9 meses. E aquele que estava sob responsabilidade, a seleção brasileira da CBF, tem um limite para pagar. No máximo, é o caso do Neymar, é o máximo, no máximo 8 milhões. É o chumbo do grosso. Eu sei que o Sheik é rico, tem dinheiro sobrando, mas eu estou falando como conceito. Não é? Isso pode acontecer, e já aconteceu com jogadores importantes, e clubes têm um baque financeiro. Agora, é outra situação também, um clube rico e não é uma lesão tão grave, o Vinícius Júnior se machucou contra a Colômbia. Também. E pelo que eu já ouvi, assim, ele vai ficar 1 mês e pouco fora, talvez 2 meses. Foi uma lesão muscular, mas foi até uma lesão muscular um pouco mais grave do que aquelas lesões mais simples de 15 e 20 dias. Então pode perder por quase 2 meses o Real Madrid, um jogador importante que é o Vinícius, que se machucou no jogo contra a Colômbia. É isso. Você já sabe, então, que o Bruno pensa que, embora seja um jogador extremamente talentoso, o Neymar não teria mais espaço na principal, digamos assim, no principal grupo de clubes europeus. Eu penso da mesma maneira. E acho também que, se ele voltar razoavelmente bem, será titularíssimo da seleção brasileira. Bruno, abração para você. Abraço. Obrigado a você que nos acompanha. Um grande abraço e estaremos juntos na próxima semana.